Pode chegar para mais uma aula de história, que bom estar recebendo vocês. E hoje eu vou continuar explicando para vocês a matéria que a gente começou a estudar na aula anterior, que é sobre o Getúlio Vargas, que é sobre a Era Vargas. Na aula anterior eu dei uma introduçãozinha para vocês. Quem é Getúlio Vargas? Quem foi Getúlio Vargas? Como que ele chegou na política? Falei com vocês um pouco daquela crise da oligarquia, que foi o final da política do café com leite. Falei com vocês da questão do final da oligarquia, que era aquela política manipuladora que existia no Brasil no início da República. E dei uma pinceladinha para vocês aí a respeito de quem foi Getúlio Vargas. E adiantei para vocês que Getúlio Vargas entrou no nosso cenário político através de um golpe. Tá? Ele vai se candidatar sim às eleições aí de presidente da República, mas não veio ganhar, mas não veio vencer. E Getúlio Vargas, então, vai entrar através de um golpe no ano de 1930. O governo de Getúlio Vargas ele foi totalmente inspirado no fascismo. Mas, Vânia, o fascismo não é aquela coisa autoritária, né, que a gente aprendeu lá nos governos autoritários? Sim. E tanto que ele era autoritário e, ao mesmo tempo, ele estendia a mão para ajudar as pessoas que precisavam. Eu comparo o governo de Getúlio Vargas meio que ele agradava a Deus e agradava o diabo ao mesmo tempo. Por quê? Ele tinha aquela arrogância, aquela questão da ditadura, aquela questão do autoritarismo, mas ele defendia a burguesia, defendia o capital, defendia o socialismo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, ele tinha aquela questão de olhar para o pobre, mas defendia também a classe do dono da indústria, aquele que favorecia, aquele que fornecia também emprego para aquele trabalhador, para aquela pessoa que precisava. Então, Getúlio Vargas vai assumir então o nosso cenário político em 1930 com um golpe. Getúlio Vargas no poder. Ele, no caso, ele veio, ele foi candidato, a presidente da República e o vice dele foi morto. E com isso, ficou aquele burburinho quem teria mandado matar o vice dele, que era o João Pessoa. E desconfiaram do atual presidente que tinha ganhado, que era o Washington Luiz. E com isso eles tiram o Washington Luiz da presidência da República e colocam então o Getúlio Vargas para estar governando o nosso território. Na verdade, ele entrou provisoriamente, tá? No início, porque ninguém esperava que ia durar tanto tempo igual durou. O total de anos que o Getúlio Vargas governou, no primeiro mandato dele, por que eu falo primeiro mandato? Porque quando foi em 1950, ele é novamente presidente do Brasil, mas sim eleito, tá? No primeiro mandato, ele assumiu em 1930 e ficou até 1945. Na verdade, ele ficou 15 anos no poder no primeiro mandato, então, do Getúlio Vargas, então, governando como presidente, ok? Continuando, então, a gente vai ver o seguinte, que o Getúlio Vargas, governou, então, durante esse governo provisório. E só de 34 para lá que foi oficialmente, então, o presidente do Brasil. O governo provisório dele foi o quê? Foi que organizar a casa, porque o Brasil vinha daquela política da oligarquia, daquele revezamento da política do café com leite. Então, ele organizou a casa de maneira que ele poderia ter várias pessoas representadas ali para ajudando ele a governar. Tinha representantes tanto do povo e também da elite brasileira. Então, quer dizer, ele teve um olhar bem clínico para estar colocando pessoas para estar ajudando ele a governar o Brasil, pessoas de várias áreas e de vários entendimentos também. As primeiras medidas que ele fez foi o seguinte, favorecer os grupos políticos que apoiou ele. E quais seriam esses grupos políticos? Seria em Minas Gerais, seria o Rio Grande do Sul, de onde que ele veio, ou até mesmo a Paraíba, que também se aliou a ele na época das eleições. Então, o intuito dele, o principal artifício da política dele, era favorecer esses grupos políticos aí. E ele fez o fechamento das câmaras municipais, da Assembleia Legislativas e do Congresso Nacional, no qual ele somente governava. Então não tinha vereador, não tinha deputado, não tinha nada para estar opinando e para dar aquele famoso pitaco no governo dele. Somente ele que poderia, e ele era a autoridade máxima do Brasil naquela época, e ele poderia fazer isso com grande clareza e como de fato ele fez, ok? Continuando aqui, o governo dele, a marca do governo dele, como eu disse para vocês, ele foi inspirado no fascismo e era um governo autoritário. Essa imagem aqui mostra pra gente uma popularidade dele com as pessoas. Me parece que essa foto aqui é uma visita que ele fez numa escola, no caso aí que até tinha como diretores aí algumas freiras, e ele foi visitar então essa escola. Olha só a carinha de satisfação das crianças, da população em estar recebendo Getúlio Vargas.
Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa parte autoritária, tinha aquela parte humana, aquela parte que estava lá para ajudar o povo e estava, no caso, favorecendo de maneira igualitária todos aqui no nosso território brasileiro, ok? Ó, ele quis resgatar o café. Por que resgatar o café? O café estava em crise, né? Porque o Brasil vinha daquela crise também de 1929, então ele quis resgatar o café. O que ele fez para resgatar o café? Foi bem interessante, porque para fazer essa administração do café, ele fez algumas nomenclaturas de ministérios. E ele colocou Minas Gerais para estar cuidando do Ministério da Educação. E colocou então o Rio Grande do Sul para o Ministério do Trabalho. E criou o Conselho do Café para estar alavancando o café novamente. Por quê? O foco da plantação do café não era São Paulo, que a gente aprendeu lá na política do café com leite. Então ele pensou assim, não é só o estado de São Paulo que tem que estar plantando café, não. Outros territórios também podem sim estar plantando café. Então ele começou então a alavancar a economia novamente com o café, plantando café até mesmo aqui em Minas Gerais, em outros territórios aqui do Brasil. E hoje, 2020, Minas Gerais é um grande produtor de café, graças ao Getúlio Vargas também, que naquela época favoreceu a plantação de café em outros territórios também. Não só naquela região do Vale do Paraíba, lá em São Paulo, mas também como em outras regiões, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Então, ele determinou sua divisória. Minas Gerais cuida da educação, Rio Grande do Sul, do Ministério do Trabalho, e o Conselho do Café, que era alavancar, então, o café aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul ficou responsável, então, por estar cuidando da questão do trabalho, da questão trabalhista. Olha só grandes feitos, grandes coisas bacanas que o Getúlio Vargas fez junto com o Rio Grande do Sul na questão do trabalho e que existe até hoje. Hoje em dia, todo funcionário, quando ele vai ser, no caso aí, registrado, ele precisa levar o quê? A carteira de trabalho. E foi justamente uma grande criação do Getúlio Vargas, a carteira de trabalho, junto com outras coisas que favoreceu muito o trabalhador e que favorece até os dias de hoje. Vamos comparar o que ele criou e que existe até hoje para você aí tirar suas conclusões se foi benfeitorias ou não. Ó, criação do salário mínimo, olha só que bacana, porque até então muitas pessoas trabalhavam, um ganhava tanto, outro ganhava um tanto menor, um tanto maior, então ele estipulou um salário mínimo. Ó, o funcionário tem que ganhar no mínimo esse salário, menos que isso ele não pode tá ganhando não. Carteira de trabalho, ele criou a carteira de trabalho, que para quem não teve a oportunidade de ver, peça o papai, peça a mamãe em casa aí, para dar uma olhadinha aí na carteira de trabalho dele, que está lá registrado direitinho, ó, o início que ele entrou no emprego, até quando ele saiu daquele emprego que ele já trabalhou. E se ele já está trabalhando nesse emprego há muito tempo, está registrado direitinho, férias, tudo direitinho lá. Então a carteira de trabalho é como se fosse um diário do trabalhador. Jornada de trabalho de 8 horas por dia. Antes dessa criação, tinha muitos funcionários que trabalhavam 12, 15 horas por dia. Depois que ele criou essa regra, o funcionário tinha que trabalhar 4 horas antes do almoço, descansava uma pausa para o almoço, e 4 horas depois do almoço, e depois ia para casa descansar para o dia seguinte. Então, e se ele trabalhasse mais do que essas 8 horas, ele tinha que receber então hora extra, tá? Se trabalhasse 10, beleza, mas o patrão tinha que pagar a hora extra. Direito a férias anuais, que antes o trabalhador não tinha. O trabalhador trabalha 12 meses e tem direito de ficar um mês descansando. Olha só que bacana. E fora que a férias era remunerada. Ele criou, então, férias remuneradas, no qual o funcionário sai para entrar de férias e tem a oportunidade de receber um salário a mais do que ele ganha durante o ano para estar usufruindo e descansando, então, das suas férias. Descanso semanal e direito à previdência social. O que seria esse descanso semanal? Seria o descanso no domingo. Tem muitos empregos que descansam sábado e domingo, mas no caso o trabalhador começou a ter direito a descansar pelo menos um dia na semana, que seria o domingo. E a Previdência Social são aqueles direitos que as pessoas têm de seguro-desemprego, fundo de garantia, que quando ele sai do emprego ou lá na frente com uma aposentadoria, ele tem direito de receber esse dinheiro. Ele está contribuindo e depois ele vai ter o retorno desse dinheiro. Regulamentação do trabalho de menor. Ele proibiu menor e mulher de estar trabalhando em indústria e ganhando menos do que um homem. Ah, tudo bem, a mulher poderia estar trabalhando, mas tinha que ganhar pelo menos o salário igual. E criança, ó, ele extinguiu de criança trabalhando na indústria. Então, criança tinha que brincar e estudar.
e não estar trabalhando na indústria igual a gente viu até na época da Revolução Industrial, que eles contratavam a mulher e as crianças para estar fazendo o mesmo trabalho do homem e até mesmo aí ganhando muito menos. Então, olha só quantas leis bacanas trabalhistas que o Getúlio Vargas criou no governo dele e essas leis estão vigorando até o dia de hoje. Agora vamos falar da Revolução Constitucionalista. Essa revolução ela veio acontecer entre São Paulo e o Getúlio Vargas, entre o governo do Getúlio Vargas. Por quê? São Paulo começou a exigir uma nova Constituição, por isso que chama Revolução Constitucionalista. E o que seria essa nova Constituição? Seria uma Constituição no qual São Paulo poderia ter mais atenção por parte até do governo, por parte até do Getúlio Vargas, porque não tinha, né? Getúlio Vargas não foi eleito, entrou com um golpe, mas São Paulo era seu principal rival. São Paulo, na verdade, não elegeu ele como um presidente da República. E essa revolta, essa revolução de 1932, ela é muito famosa no estado de São Paulo até hoje e que todo 9 de julho de 1932 é feriado lá em São Paulo, no qual são lembradas as pessoas que lutaram nessa guerra chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Então, é um marco desse movimento, dessa revolução, que é lembrado, então, o todo 9 de julho. Adiantou? Adiantou sim. Vocês vão perceber que após essa revolução, São Paulo, então, começa a ter um pouco mais de destaque na política aqui do Brasil. Então, para a gente lembrar um pouco sobre essa revolução, tem até muitos paulistas, se você perguntar por que 9 de julho é feriado, muitos deles aí não sabem. Eu separei esse vídeo bem legal para vocês aqui, que é uma reportagem que mostra para a gente aí um pouco da história e um pouco quem foi os principais destaques, então, dessa revolução que envolveu Getúlio Vargas e também São Paulo. Foi o primeiro atrito, né? Ele entrou em 1930, 2 anos depois ele já enfrenta, então, esse atrito, então, contra São Paulo. Vamos observar então e vamos acompanhar essa reportagem, que é bem bacana e que mostra pra gente um resumo sobre essa revolução. Vamos acompanhar. A Revolução de 32 levou milhares de pessoas às ruas para pedir uma nova Constituição. Apesar disso, alguns paulistas não sabem o que significa esta data para a cidade de São Paulo. Outros, no entanto, dão uma aula sobre o tema. 9 de julho de 1932, a data cívica mais importante do estado de São Paulo. Tão importante que em 1997 virou feriado estadual. Mas qual o significado desta data? 9 de julho, não lembro, algum feriado nacional referente a alguma data, não lembro. 9 de julho é a data da... E olha que na cidade a data está estampada nos mais diferentes lugares. Até a exótica barbearia no centro da capital leva o nome de 9 de julho. E não faltam também símbolos que representem a data. O maior monumento da capital, o obelisco do Ibirapuera, foi construído para homenagear os heróis de 32. A Praça da República é a placa que informa que ali começou a Revolução. Foi bem neste local que foram encontrados os corpos dos jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. No dia 23 de maio de 1932, eles foram mortos durante uma manifestação que pedia a criação de uma nova Constituição para o país. As iniciais dos seus nomes formam a sigla MMDC, outro símbolo da Revolução Paulista. 2 meses depois desse protesto, que terminou em conflito armado, explodia a Revolta Paulista. Para o publicitário Ricardo Della Rosa, 9 de julho jamais será esquecido. Os avós materno e paterno foram voluntários na luta pela democracia. E basta entrar por esta porta para entendermos melhor essa admiração pelo 9 de julho. Com o tempo, Ricardo foi colecionando documentos e objetos da época. Preciosidades que revelam momentos surpreendentes da história. Eu vou destacar no meio do material todo um cartaz que eu tenho muito orgulho de ter um, que é esse cartaz, que é o cartaz mais famoso, eu acho que ele é o ícone da Revolução 32, né? Ele é o cartaz que convocava as pessoas para vestir a farda, né, e lutar por São Paulo. A bandeira sem o mapa do Brasil ao centro era uma forma de protestar contra a política centralizadora de Getúlio Vargas.
Aqui no local onde você teria o mapa do Brasil, você tem o brasão da cidade de São Paulo. Então é uma bandeira original do período, né? E ela tem essa conotação. Isso aqui muita gente pode confundir com que São Paulo era separatista, e nem nada. Isso existiu, mas foi muito pequeno dentro do movimento como um todo. A imprensa paulista também defendeu a causa. Ricardo coleciona os jornais que registravam cada momento da guerra. O jornal A Gazeta, um dos mais populares, se destacou entre as publicações. O repórter ia junto com a tropa na frente, então era realmente uma reportagem de guerra. A redação do jornal chegou a ser invadida e destruída, e o seu fundador, o jornalista Casper Líbero, obrigado a deixar o país. Ele se exilou nos Estados Unidos e na França. Ele só retorna ao Brasil em 1934 para criar o Palácio da Imprensa. De um lado, 30 mil voluntários de São Paulo, do outro, 100 mil soldados das tropas federais. E mesmo com essa imensa diferença, de forma surpreendente, a batalha ainda durou 85 dias. Os paulistas não resistiram, mas plantaram a mudança que chegaria 2 anos depois. Em 1934, finalmente, o governo promulga a nova Constituição do país. Tem uma frase famosa aí que diz que um país sem memória não é só um país sem passado, é um país sem futuro. E eu acredito muito nisso. Nesse momento que a gente vive atual do Brasil... Meninos, ó, bem explicadinho pra gente essa reportagem que mostra pra gente o quê? 2 anos depois, em 1934, esse movimento aí ganhou destaque, ganhou resultado. Uma nova Constituição foi feita pelo Getúlio Vargas em 1934 e ele começou a ter um olhar diferenciado para a cidade de São Paulo. Começou a ter investimento na cidade de São Paulo, coisa que não estava acontecendo antes. Um dos investimentos que ele fez foi a criação da USP, que é essa faculdade tão concorrida na cidade de São Paulo, no qual todo mundo, né, faz vestibular, quer entrar lá porque é uma faculdade federal e é uma das melhores do Brasil, que foi criação então de Getúlio Vargas, logo depois de ser promulgada então essa nova Constituição. E a USP aí é um exemplo da nova aliança do Getúlio Vargas com a cidade de São Paulo. Então valeu a pena, né, essa revolução de 1932. Pena que muitas pessoas morreram, né, por causa desse combate, né? Como a reportagem mesmo falou, era 100 mil soldados contra 30 mil da cidade de São Paulo. Não tinha como São Paulo sair vitorioso, não. Para a gente continuar, então, vamos falar então de 34. 34, então, Getúlio foi eleito oficialmente. Até 34, então, era tão falado então governo provisório, né, de 30 até 34. Ele criou, então, quando ele se tornou então presidente oficial, a ANL. O que seria a ANL? Aliança Nacional Libertadora, que seria meio que fosse um partido no qual ele aí era o representante, então, da ANL. Ele nacionalizou as empresas, ou seja, o imposto de todas as empresas, seja algumas montadoras que vinham de fora ou aqui do Brasil, tinha que ficar centralizado aqui no Brasil e não é enviado para outro território, não. De 37 até 45 foi a parte mais tenebrosa do governo de Getúlio Vargas, que é a época da ditadura. É a época que ele impõe de fato aí o seu governo autoritário e o seu autoritarismo. Lembrando, inspirado no fascismo lá da Itália e não no nazismo, viu gente? Não confunde não. Ele inspirava mais no fascismo do que no nazismo. Estado Novo foi uma nova era, de 34, né, até 37, foi meio que colocar a casa em ordem, que ele foi colocado então oficialmente. Quando foi 37 foi o Estado Novo, de 37 até 45, no qual ele era conhecido popularmente na época dele como o pai dos pobres. Olha só, é aquela questão, gente, ele era autoritário, ele tinha ditadura, mas ele era também participativo na questão popular. Ele era conhecido como o pai dos pobres. E como eu já adiantei para vocês, eu acho que da nossa história, nós tivemos vários políticos, várias pessoas de nome, mas Getúlio Vargas entre o top de linha ali, entre os melhores governantes que a gente já teve na nossa história, principalmente quando a gente fala de presidente. Criou a DIP. O que era a DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda, no qual ele meio que fiscalizava pessoas que estavam falando mal do governo dele. Ele não aceitava muito isso não. Ele queria que só frisasse então um bom governo dele e não um olhar, né, da questão de mau governo, de má administração dele não. Continuando, ó, perseguiu opositores, é isso mesmo, ó. Todas as pessoas que eram inimiga política dele,
ele meio que perseguiu. E um marco da história do governo do Getúlio Vargas foi ele mandou exilada lá para a Alemanha a Olga Benário. Quem era a Olga Benário? Ela era esposa do Luiz Carlos Prestes, que era irmão do Júlio Prestes, um dos inimigos da política do Getúlio Vargas. E ele mandou ela para lá, estava na época da Segunda Guerra Mundial, início da Segunda Guerra Mundial, e com isso a Olga Benário teve que raspar a cabeça e ela lutou como se fosse um soldado homem lá na Segunda Guerra Mundial. Separei um trechozinho de um trailer do filme da Olga, só para vocês entenderem como que foi a captura dela aqui no Brasil e quando ela foi enviada então para a Alemanha. Vamos conferir. Mande soltar o preso ou eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Camarada Prestes, camarada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil salvo. Por você, eu faço qualquer coisa. Nós nunca estivemos tão próximos da Revolução. Posso lhe assegurar, presidente, as Forças Armadas são fiéis ao governo. É a polícia. Prestes, atirem! Não! Não atirem! Ele está desarmado. Não atirem. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. E quero ter meu bebê aqui no Brasil. Pra onde a levaram? Olga Benário será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta um país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha, mas a vida dela e da nossa neta dependem da sua ajuda. Vocês viram que foi meio que pesado, né? Quando ele manda então a Olga Benário aí direto para a Alemanha. Vamos falar da crise, né? Por que entrou em crise então o governo do Getúlio Vargas? Tudo começa quando o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial não como na primeira que a gente já estudou, enviando só medicamentos, né, médicos, não. Efetivamente o Brasil participa de cara mesmo, com soldados, comprando armamento, né, enfim. Isso gerou uma crise interna aqui no nosso território, aqui no Brasil. Por quê? Muitas pessoas achavam que ao invés de ele investir aqui no Brasil, ele estava investindo numa guerra, né? Uma guerra que não ia trazer lucro nenhum para o Brasil. E foi de fato o que aconteceu. A crise no governo dele começa quando o Brasil participa da Segunda Guerra e meio que ele não estava nem aí, estava mais querendo que o Brasil participasse e saísse vitorioso. E com isso, gente, começou uma pressão muito grande contra o Getúlio Vargas. E essa pressão foi crescendo, foi aflorando, até que o Getúlio Vargas, então, não vai resistir e vai acabar saindo do poder. Tinha um grupo que queria que ele permanecesse e tinha um grupo que queria que ele saísse do poder. O grupo que queria que ele continuasse era chamado queremismo, ou seja, queremos Getúlio Vargas. E o outro grupo, no caso, que não queria que ele continuasse no poder, era aquele grupo que era contra o Getúlio Vargas. O que veio acontecer? Quando foi em 1945, o Getúlio Vargas é designado fora do governo do Brasil. Ele é tirado fora do governo do Brasil e começa então um novo processo de eleição. E ele ficou então, como eu disse para vocês, durante esses 15 anos, marcado, claro, por estar ajudando o povo, do lado do povo, mas também um governo de muita repressão política e também de ditadura. Mas, como eu já adiantei para vocês, ele volta em 1950 como presidente, aí sim eleito pelo povo, tá? Mas nós vamos estudar depois separadamente o Getúlio Vargas no segundo mandato dele, junto com o populismo, que é a era dos presidentes populares, JK, Getúlio Vargas novamente, João Goulart, Jânio Quadros, né? Enfim, ok? Nós vamos estudar ainda esse ano. Por hora, então, né, nós encerramos aqui, né, a história, né, do Getúlio Vargas
desde a da Revolução de 1930 até então o ano de 1945. E para a gente finalizar então aí, né, essa história do Getúlio Vargas, eu vou querer que vocês aproveitem esse finalzinho de aula que a gente tem e façam para mim os testes, as apostilas de vocês na página 121. Começa na página 121 e vai até a página 124, do exercício número 1 até o número 10. Use o conhecimento de vocês, tenta usar aí, né, tudo que vocês assimilaram da matéria sobre Getúlio Vargas, sobre a Era Vargas e tenta responder. Manda para mim a foto, não esqueça de mandar a foto para mim, que na próxima aula eu volto corrigindo então a atividade de vocês, ok? Encerramos por aqui a matéria do Getúlio Vargas. Gostaria de agradecer por mais uma aula juntinho aqui com vocês, pela participação de vocês. Não esqueça de tirar a foto e me enviar do gabarito. E na próxima aula eu já abro corrigindo a atividade para vocês e também dando então o início da apostila nova de vocês, a apostila número 3, que nós vamos começar então na matéria nova, ok? Então, conto com a participação de vocês e eu espero vocês então na nossa próxima aula. Até lá!